Glenn Greenwald foi ao Senado enfrentar os governistas que o atacam, mas só havia um para enfrentá-lo. Os senadores da base do governo preferiram ficar xingando Greenwald nas redes sociais a irem até a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fazerem essas perguntas que eles tanto fazem nas redes sociais, mas para as quais eles não querem resposta alguma. Mas e o Sérgio Moro, hein? Se ele é tão inocente e se ele tem tanta certeza de que Greenwald mente, por que é que Moro não aceita debater cara a cara com Greenwald? Neste vídeo você vai entender por que Moro se acovarda ante Glenn Greenwald. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, torne-se membro do canal, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ocorrida nesta quinta-feira, 11 de julho de 2019, foi possível entender como é ridícula essa representação que os fascistas vivem fazendo a respeito de Sérgio Moro, retratando-o como um super-homem. Foi um passeio para Greenwald a oitiva dele no Senado, até porque os senadores que vivem dizendo que ele mente perderam uma oportunidade imperdível para encurralá-lo, como eles dão a entender que fariam se tivessem oportunidade. Não apareceram, mas teve um que apareceu, um tal de senador Marcos Duval do Espírito Santo. Essa figura que você está vendo aí diz que foi da SWAT americana. Esse é o sujeito que o povo do Espírito Santo colocou no Senado Federal. Palhaçadas à parte, pelo menos esse sujeito teve coragem de questionar de alguma maneira Glenn Greenwald. Porém, Greenwald, não falando corretamente o português, conseguiu se expressar com muito mais clareza que esse sujeito que demonstra uma dificuldade inacreditável para falar o próprio idioma, mas daquilo que é possível entender, daquilo que ele fala no que chama de português, deu para ver que Greenwald deu um banho no sujeito e mostrou por que é que o super-herói Sérgio Moro não ousa enfrentar Greenwald em um debate, porque Moro tem que se esconder desse jornalista cuja verve, cuja capacidade, cuja oratória desmontaria Moro como o boneco inflável dele, representando o super-homem, seria murchado se tirassem a tampinha que mantém esse boneco de mentirinha que construíram inflado no cenário nacional. Vamos ver o banho que Greenwald dá nesse senador esquisito, porém inegavelmente corajoso. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Bom, perguntar ao jornalista, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, arquivou nesta quinta-feira, dia 27, o processo administrativo disciplinar contra Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, e os demais procuradores da República citados na série de reportagens do The Intercept Brasil. Em sua decisão, Rochadel diz que não é possível confirmar a autenticidade dos diálogos vinculados pelo site, que eles foram captadas de formas ilícitas e que, ainda que a mensagem em tela fosse verdadeira e houvesse sido captadas de forma lícita, não se verificaria nenhum ilícito funcional. Por todo o exposto, em face da inexistência de elementos de prova, mensagens existentes foram obtidas de forma ilícita, ou mesmo pela inexistência de ilícito funcional nas mensagens, se fosse consideradas, impõe-se o arquivamento, escreveu o Corregedor Nacional. Bom,
o senhor falou que tem muita confiança nas instituições brasileiras, né, na polícia brasileira. E aí a pergunta, por que ainda o senhor não entregou o material para as autoridades brasileiras para confirmar a veracidade? E se o senhor teme a Polícia Federal, né, como a gente sabe que ela foi citada como poderia ser tendenciosa a sua análise, por que então o senhor não encaminhou para o STF, né, como exemplo? Sobre essa questão, por que não entregamos nosso material jornalístico para a polícia? Minha resposta é muito simples. Jornalistas na democracia não entregam material jornalístico para a polícia, para o governo, para os tribunais, para ter permissão para publicar. Antes publicamos. Nós temos peritos nas nossas equipes. Eu tenho uma reputação mundialmente como jornalista. Obviamente, eu não publicasse material sem verificando que o material é autêntico. A mesma coisa com The Intercept. Todas nossas equipes, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, compostos por jornalistas mais premiados, mais renomados no mundo, editores mais experientes no mundo, ninguém publicaria material sem verificando que essa informação é autêntica. A mesma coisa com Folha, a mesma coisa com Veja, a mesma coisa com nossos outros parceiros. Nós temos peritos, especialistas em tecnologia, que analisou esse material, que verificou que o material é autêntico antes publicamos, e todas as evidências, Folha, Veja, El País, os procuradores do Ministério Público, The Intercept Brasil, o BuzzFeed, outros procuradores do Ministério Público, todos estão falando a mesma coisa. Esse material é autêntica, palavra por palavra. Qual evidência existe para apoiar a insinuação do Sérgio Moro e Deltan que alguma coisa foi adulterado? Nada. Ainda não foi em cima das perguntas que eu fiz, porque é o seguinte, a legislação brasileira ela fala que somente as provas colocadas como realmente provas numa acusação, só através de instituições oficiais públicas, né? No caso, oficiais policiais. O senhor colocou que teria essa preocupação de colocar isso aqui no Brasil, ainda continuou dizendo que prefere que as outros jornais e revistas continuem dando autenticidade a esse material. Bom, por que então o senhor, como também um cidadão americano, e eu trabalhei lá por muitos anos, a gente sabe que eles não misturam, né, as coisas, como o senhor acha que, de repente, aqui poderia misturar. Por que o senhor não entregou esse material, então, para a unidade de perícia dos Estados Unidos, para que ele pudesse, então, comprovar a autenticidade? Então, primeiro, para qualquer pessoa que acha que devamos entregar nosso material jornalístico para a polícia, para o governo, para o tribunal, eu vou simplesmente perguntar, por favor, me dá um exemplo, só um, no mundo democrático, onde um jornal, ou uma revista entrega seu material jornalístico para a polícia, o tribunal, o governo, antes eles publicam. Não existe.